Donos da bola desta sexta-feira muito especial, porque estamos recebendo aqui nos estúdios da Band o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, que eu já vou de cara cumprimentar e começar o nosso bate-bola aqui com ele. Presidente Barcelos, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Boa tarde, é um prazer estar aqui conversando com vocês, com o torcedor colorado, poder falar um pouco do Inter, do momento, né, e do futuro também. O senhor sabe que esse programa aqui é muito leve, né? A gente não fala do jornalismo esportivo com acidez. Aqui é tudo tranquilo, né, presidente? Então, a minha primeira pergunta, ela vem da enquete interativa. Que eles é que prepararam lá, presidente. Eu nem sei qual é, surpresa para mim, inclusive. Vamos ver. Paulo Pires, Pedro Oliveira. Qual é o campeonato do Internacional? A gente está falando, obviamente, do Campeonato Brasileiro. É de disputa do título, vaga no G4, vaga no G6, de vaga na Sul-Americana ou apenas escapar do rebaixamento? Presidente, qual é a sua alternativa? Nós vamos no lugar mais longe possível, olhando jogo a jogo. Nós estamos trabalhando, nesse momento, com essa estratégia. A estratégia que deu certo, né, e por muito pouco não fomos campeão brasileiro no início do ano. Quando assumimos o Internacional, estávamos a 9 pontos do líder, em 6º lugar no Campeonato Brasileiro. E naquele momento se falava se o Inter ia pegar G6, ia pegar G4, ou brigaria pelo título, né, ou nem isso. E nós, internamente, fechamos questão, foco e trabalho, jogo a jogo, para poder, a partir daí, o campeonato de pontos corridos, os 3 pontos que a gente tem na partida seguinte, são sempre 3 pontos decisivos, importantes, e, portanto, tratar isso como algo rotineiro. Nesse segundo turno, são 18, 19 partidas, com mais uma partida que ficou para frente, né, do Bragantino, poder buscar vitórias, poder buscar pontos, para que nos leve, né, a disputar, sim, uma vaga direta na Libertadores, né, e chegar um campeonato que tem oscilações, um campeonato que tem equipes importantes, que em determinado momento 2, 3 vitórias levam o time para uma situação bem melhor, e é isso que a gente vai perseguir. Então, a partir daí, chegando mais próximo do final, a gente vai, com certeza, ajustando melhor esse objetivo para que a gente possa chegar nele. JB. Presidente, por que um time que terminou o último Campeonato Brasileiro em segundo, só perdeu ali por um palmo, acho que é até injusto, foi injusto, hoje é 10º colocado? Eu poderia dizer que tem vários fatores aí, né? Agora, todas as equipes que disputaram o campeonato do ano passado também tiveram oscilações e dificuldades, algumas investimentos maiores do que o nosso, e recuperaram. Nós estamos recuperando com um pouco mais de tempo, tivemos um período difícil, quando foi a retomada dos trabalhos, com a vinda do Miguel Ângelo e a perspectiva de ter uma mudança dentro da forma de jogar. Essa mudança não foi atingida pelo que nós esperávamos, pelo que nós trabalhamos, né? E isso dificultou um período dessa adaptação com a vinda do Diego Aguirre. Isso com certeza melhorou. Nós estamos retomando essa forma que queríamos de jogar e esperamos que isso seja suficiente para que a gente volte no segundo turno a ter as mesmas ou melhores apresentações. É importante lembrar que tivemos um campeonato de 2020-21, né? Uma temporada que percorreu os 2 anos, também com oscilações grandes, com dificuldades em alguns momentos, fomos desclassificados da Copa do Brasil, fomos desclassificados da Libertadores, né? E buscamos essa recuperação. Então, agora de uma forma mais difícil, é verdade, mas também com esse ímpeto de buscar isso, de acertar e de poder levar o Internacional a uma posição diferente. E aí tem vários fatores também que a gente pode analisar, né? A sequência de uma temporada para outra, o tipo de trabalho que fizemos até o final de fevereiro, com a corda esticada, a recuperação disso depois, a mudança da forma de jogar, foram elementos que, com certeza, contribuíram para que a gente tivesse essa oscilação, eu diria, negativa, e que a gente busca recuperar agora. Fabiano Baldassi. Presidente Alessandro Barcelos, um prazer falar com o amigo. E a minha pergunta, eu quero primeiro contextualizar. Eu lembro dos primeiros momentos, presidente, em que se cogitou aumentar de 2 para 3 anos o mandato do presidente. A principal argumentação era a seguinte: olha, com 2 anos é muito difícil, porque nos 6 primeiros meses tu está tentando implementar a tua forma de trabalhar e nos 6 últimos meses tu já está em processo eleitoral, sobra muito tempo efetivamente para gerir o clube. Muito bem, agora são 3 anos. E esses 6 primeiros meses de dificuldades
do Alessandro Barcelos nesse começo de gestão. E aí eu chego no ponto que eu quero chegar. Miguel Ángel Ramírez, presidente, foi uma decepção para o senhor, na medida em que realizou um trabalho insuficiente, tanto que foi demitido, e ainda deu uma entrevista depois, virando o coxo, dizendo que se soubesse como o Inter era por dentro, ele não teria escolhido o Internacional. Boa tarde, Baldasso. Bom dia, boa tarde. De fato, esse período, eu comentei agora aqui, né, ele teve no início de trabalho resultados, teve no início de trabalho uma possibilidade, sim, de mudança, né? Mas ele não se confirmou ao longo do período, né? E o Internacional é um clube gigante, um clube que gera, e quando busca os seus profissionais, ele busca com a expectativa, né, de que as coisas funcionem de uma forma positiva. O Miguel, na época contratado, era um treinador que era requisitado pelos grandes clubes do país, um treinador que vinha de um trabalho importante, e um treinador que tinha atributos e características que encaixavam, né, que se encaixavam com aquilo que a gente tinha defendido em um processo eleitoral. Era um treinador inquestionável do ponto de vista interno do clube, inclusive pelas duas chapas que disputavam a eleição naquele momento. Infelizmente, o que a gente viu, e é isso eu acho que é fundamental o torcedor compreender, é que a gente não tinha perspectivas, né, de que esse trabalho pudesse ter consequências não só a curto prazo, mas a médio e longo prazo. E foi ali que a gente determinou a saída do Miguel, né? Independente do resultado. Eu digo isso e quero dar um contra-exemplo ao que eu estou falando, né? A semana que antecedeu o jogo contra o Flamengo, nós acompanhamos diuturnamente os treinos do Internacional. E aquilo que nos dá confiança no trabalho que está sendo realizado é exatamente ver uma semana de treinos, enxergar a preparação para a partida, o desenho, o que se quer fazer, e vai ao Maracanã e enxerga aquilo sendo executado. Isso dá uma confiança ao dirigente que, independente do resultado, você vê que tem perspectiva de futuro, tem perspectiva de entendimento, tem perspectiva de relação entre o grupo, jogadores e a comissão técnica. E isso, infelizmente, a gente percebeu que em vários momentos não estava tendo esta percepção. E, portanto, como dirigente, como responsável, nós temos que corrigir aquilo que a gente acha que não está correto. E isto não tem nenhum demérito em admitir que fizemos isso e que corrigimos, né? E que queremos agora, evidentemente, daqui para frente, trabalhar muito para que esse tipo de relação e de perspectiva aconteça. Sem isso, perde a razão de um clube em ter profissionais que não estão adaptados ou que não se adaptaram. Quanto à entrevista do Miguel, as falas do Miguel, é um direito dele falar isso. Agora, mostra também uma desconexão ainda grande, não só com o Internacional, mas com o futebol brasileiro, quando ele elege apenas 2 times como times, né, que teriam algum projeto, descartando aí grandes equipes do futebol brasileiro, entre elas o Internacional, que tem sim projeto, e que seus projetos não são feitos de uma pessoa, e sim de concepções, de ideias, né, e que a gente pretende implementar, mesmo com percalços que possam acontecer durante essa caminhada. Wagner Martins. Presidente, se o senhor viu em uma semana que o trabalho daria resultado no jogo contra o Flamengo, o senhor não acha que demorou para tomar essa atitude, analisando o trabalho do Miguel Ángel Ramírez? É uma avaliação que o senhor faz que poderia ter sido mais rápida essa saída do Miguel Ángel Ramírez, porque parece que estava todo mundo vendo, e eu desconfio que até o senhor estava vendo, mas o senhor estava como um escudo para ele, né? Para o Miguel, segurando ele. O senhor não acha que demorou demais para fazer essa troca? E qual é o projeto do Inter? Vaguinho, é importante a tua pergunta, porque a gente, na questão do Miguel, é diferente da questão do Aguirre, em termos de adaptação, forma de jogar. Não tinha esta adaptação e não conhecia sequer os clubes brasileiros. Então, a forma como a gente tratou isso e ancorou esse trabalho, ela é diferente. Ela precisou um pouco mais de tempo. E, de fato, no início, nós vimos ali um avanço no que diz respeito, por exemplo, e eu quero usar isso como exemplo aqui para o torcedor, a saída de bola, né? O Internacional utiliza hoje,
em alguns momentos, movimentações, se pararem para perceber, dos seus volantes e dos seus zagueiros, que são ainda resquícios positivos de uma saída de bola que tem que ter qualidade no futebol e que mudou a regra, que a bola sai dentro da área, que os times às vezes marcam alto. Então, isso também tinha como característica positiva. O que nós não conseguimos evoluir foi na transição, em fazer a nossa posse de bola ser produtiva, né? E isto a gente teve uma paciência, né, e uma condição que, infelizmente, a gente não viu progredir e a gente resolveu fazer essa mudança. O projeto do Internacional é um projeto de futebol propositivo que possa buscar o gol do adversário, buscar as vitórias, independentemente do modelo de jogo, se é posicional, se é um modelo de jogo onde a transição é mais rápida, né, e diferente do posicional que muitas vezes privilegia a posse de bola para no momento certo atacar. Bom, esta é uma variação que cada treinador vai ter. O que nós não queremos é um Internacional que jogue o tempo todo atrás, esperando em algum momento para fazer alguma jogada que busque a vitória. Isso não impede que tenhamos estratégias diferentes para jogos diferentes. E aí eu pego o exemplo de novo do jogo do Flamengo e pego o exemplo do jogo do Fluminense, para pegar dois exemplos que foram na sequência e que nós jogamos de forma diferente os dois jogos. Um jogo olhando para a estratégia de um adversário fortíssimo dentro da sua casa, com capacidade, né, de atacar os seus adversários, e o Internacional, se olharmos na tabela ou nos resultados do Flamengo nesse período, talvez tenha sido o único time que venceu e não só venceu, como fez 4-0, porque estudou, porque trabalhou e porque teve peças para executar esse sistema, né, de forma muito positiva. Da mesma forma como o Fluminense, que nós tivemos poder de reação que não vínhamos tendo antes, né, e a partir daí também propondo o jogo e tentando a vitória o tempo todo. Então, eu acho que isso são evoluções que estão acontecendo e que o Diego Aguirre tem nos ajudado, junto com os seus atletas, junto com o nosso grupo, né, a chegar. César. Essa relação, e a gente pode fazer um breve histórico aqui do início da sua gestão, pegando o pós-Campeonato Brasileiro. Eu acho importante que a gente faça. O senhor passou por algumas crises nesse período, né? O senhor tem o episódio da própria troca de comando, depois precisou também o vice de futebol, e tem crises relacionadas a jogadores. O que o senhor faria diferente hoje, dentro, exatamente sentado aqui da campanha, quando o senhor falou muito em ruptura, em mudança de lógica no Internacional? O que aconteceu nesses 6 meses de mudança de pensamento do candidato pro presidente Alessandro Barcelos? Diria que talvez a velocidade das coisas, né? O Internacional, ele precisa, e eu continuo convicto disso, mudar a sua forma de gestão, né? Eu não abro mão disso. E até, para que fique claro, muitos avaliaram essa nossa palavra ruptura da forma como lhe convinha. Então, quem trata de futebol tratou de falar em ruptura no futebol. Quem trata de finanças, em ruptura nas finanças. Quem trata, enfim. Na verdade, o que eu falei, o que nós falamos, sempre foi em relação à ruptura de modelo de gestão, como um todo. E isto não significa dizer que o modelo de gestão adotado foi um modelo errado. Não. Nós estamos vivendo novos momentos, o clube se encontra numa situação diferente e, portanto, a necessidade de mudança e de ruptura com esse modelo, ela existe. Agora, isso eu até numa última reunião do conselho, para que ficasse claro aos conselheiros que compõem o clube, fiz parte da gestão anterior, né? Ajudei em uma ponta, em outra, não tinha o domínio da estratégia, mas sim da execução de uma pasta ou outra, né? Nós entendemos que essa palavra ela pode ser perfeitamente mudada para que todos estejam juntos nesse caminho para um desafio, ou seja, desafios novos de fazer diferente. Porque da forma como a gente vinha fazendo, o clube hoje soma uma dívida de 600 milhões, o clube tem um déficit no último ano de 91 milhões e ele precisa enfrentar isso. E não é da mesma forma e com o mesmo remédio que nós vamos resolver, porque esses remédios são insuficientes. A doença evoluiu, vamos dizer assim, e nós precisamos ter tratamentos diferentes. Esse é o sentido da ruptura e é isso que eu acho que a gente tem que manter firme como propósito. Agora, se tu me perguntas, como me perguntasse o que faria diferente, talvez a forma de transição disso,
o Internacional precise, como outros clubes, de mais tempo para que essas coisas comecem a ganhar mais espaço interno, mais da cabeça do torcedor, mais o espírito coletivo de quem faz futebol, de compreender que isso não é para fugir de algum problema agora, isso é para olhar para a solução do futuro. Só para não deixar passar, o senhor está mudando a palavra ruptura? Está tirando ela do dicionário? Não, eu estou adaptando ela a uma nova realidade, né? Ruptura com o modelo e desafios para o futuro. Central Band do Esporte, tua pergunta, Tiger Junk. Presidente, boa tarde. O senhor falou de olhar para frente, olhar para o futuro. O presidente Alessandro Barcelos vai entregar um clube para o presidente Alessandro Barcelos do ano de 2022. Eu queria saber qual é a análise que o senhor faz sobre esse ano de 2021. O Inter da transição 2021 para 2022 vai ser o Inter melhor do que o da transição de 2020 para 2021 e por quê? Nós estamos trabalhando para isso, né, Thay? Nós estamos trabalhando para, a cada ano, performar melhor e poder, no final do mandato, que foi aqui até comentado por vocês aqui sobre os 3 anos, poder, no final do 3º ano, entregar o clube numa situação dentro e fora de campo melhor, né? Esse é o propósito, esse é o trabalho. E para isso a gente está fazendo um conjunto de medidas importantes dentro de campo, né, para melhorar a nossa performance, a nossa entrega e fora de campo. Agora é importante sempre deixar para aqueles que acabam tratando sempre do presente, não olhando o contexto, né? O Internacional está há muito tempo sem ganhar um título nacional, há muito tempo sem ganhar um título de expressão e nós precisamos retomar isso. E isso não se retoma do dia para a noite. Isso se retoma com trabalho, isso se retoma com dedicação daqueles que estão lá, com profissionalismo, né, para que a gente possa virar essa chave e voltar a conquistar títulos importantes e expressivos. Já vamos para mais uma rodada de perguntas ao presidente do Internacional, Alessandro Barcelos. Vamos